Olá, turma. Me chamo Martina Silva, né? Sou técnica em enfermagem, pós-graduada em docência do ensino superior, bacharel em direito. Vamos trabalhar a disciplina de saúde mental. Vamos dar início, né? Com saúde mental não é apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Temos, né, um conceito definido da Organização Mundial de Saúde que traz que saúde mental é um estado, né, de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Tem essa definição e ela ganhou força, né, ganhou um foco mais nítido em virtude de vários progressos, né, e evoluções nas ciências biológicas e comportamentais, o que veio a possibilitar ampliar essa maneira de compreender a saúde mental e aprofunda a relação entre os aspectos mental, físico e social. Tem-se que o bem-estar mental e psicológico ele é influenciado não apenas pelos atributos ou características individuais, mas também pelas circunstâncias socioeconômicas e o meio ambiente em que o indivíduo vive. Então é importante frisar essas determinantes, né, de bem-estar mental, psicológico, físico e social, que elas interagem entre si de forma dinâmica e tanto podem favorecer quanto elas podem piorar o estado da saúde mental do paciente. Então a gente precisa entender a doença mental, né? A doença mental, ela popularmente há uma tendência em se julgar a sanidade da pessoa, de acordo com o seu comportamento, adequação, as conveniências socioculturais, como por exemplo a obediência aos familiares, o sucesso no sistema de produção, a postura sexual. Medicamente, né, quando falo na questão médica, entretanto, a doença mental ela pode ser entendida como uma variação mórbida do normal, né, do ser humano, uma variação que é capaz de produzir prejuízo, né, na performance da pessoa, tanto no lado social, ocupacional, familiar e pessoal, no meio em que essas pessoas convivem. Quanto à forma de manifestação, né, a gente pode falar em duas classificações básicas das doenças mentais, onde nós temos as neuroses e as psicoses. A neurose, ela é chamada de neurose por toda a psicopatologia sendo caracterizada como leve, onde a pessoa tem noção, mesmo que vaga, que tem problemas psicológicos, né? Já as psicoses, elas têm o contato com a realidade, tem esse contato, porém há manifestações psicossomáticas que são notadas, né, pelo indivíduo e que servem de aviso para a pessoa procurar um tratamento psicológico ou psiquiátrico. É um fator comum, é uma ansiedade exagerada, né? O paciente tem uma ansiedade incontrolável. Então, nas psicoses, quando se perceber alguns desses indícios, o recomendável, né, é procurar ajuda médica, né? Um psicólogo ou um psiquiatra, vai depender do caso de cada indivíduo, né, da manifestação que ele apresentar. Existem, né, inúmeras classificações menores das doenças mentais. Vamos citar aqui algumas, né? Tem um TOC, que é um transtorno obsessivo compulsivo, é a repetição de algum ato diversas vezes ao dia que você não consegue controlar, e ele é um grande causador, né, e demonstra uma ansiedade, como por exemplo algumas pessoas têm mania de ficar balançando a perna, esse é um toque. Tem uma mania de ficar pegando nas mãos, é um tipo de toque. Então tudo isso tem que ser bem avaliado por um profissional de saúde. Temos ainda a síndrome do pânico, né, que é a causa de grande aflição, é o medo que o indivíduo tem perante alguma situação.
E temos as fobias, que é o medo de alguma situação, né? Pode ser medo de ambientes fechados, claustrofobia, medo de água, hidrofobia, medo de pessoas, sociofobia, né? E temos ainda os transtornos de ansiedade. Que o que é que seria os transtornos de ansiedade? O indivíduo tem ataques de ansiedade antes ou depois de realizar algo, ou muitas vezes nem realizá-lo. Temos a síndrome de Burnout, que o que é essa síndrome de Burnout? É a consequência de um grande estímulo estressor, como conflitos no trabalho, família. Temos a depressão, que também é chamada de distimia ou depressão maior. Ela se caracteriza por intenso retraimento, né, ou medo do mundo exterior, causa uma baixa autoestima e pode levar ao suicídio. Então essas são algumas classificações menores das doenças mentais. Vamos falar da Política Nacional de Saúde Mental. O que seria essa Política Nacional de Saúde Mental? Ela é uma ação do governo coordenada pelo Ministério da Saúde, né, compreende as estratégias e diretrizes que são adotadas pelo país para organizar a assistência às pessoas com necessidade de tratamento e cuidados específicos de saúde mental. Ela abrange a atenção às pessoas com necessidades relacionadas a transtornos mentais, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, dentre outros. E pessoas também com quadro de uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas, como o álcool, a cocaína, o crack e outras drogas. O acolhimento dessas pessoas, né, e seus familiares é uma estratégia de atenção que passa a ser fundamental para que possa ser identificadas as necessidades de assistência ou não desse indivíduo, para aliviar o sofrimento e também ter o planejamento de intervenções medicamentosas e terapêuticos, de acordo com o quadro, se for necessário, né? Além das ações assistenciais, né, que existe nessa Política Nacional de Saúde Mental, tem-se ainda algumas intervenções por meio do Ministério da Saúde, né, que também atua ativamente na prevenção de problemas relacionados à saúde mental e dependência química, que implementa, por exemplo, iniciativas, né, para a prevenção do suicídio por meio de um convênio que é firmado com o Centro de Valorização da Vida, né, que é o CVV. Vamos dar continuidade à nossa aula no próximo tópico.